Lorena Luna, seja muito bem-vindo a mais um episódio do InstaCast. O nosso convidado de hoje é um educador físico que vai falar sobre uma das maiores dúvidas da população brasileira. Mas antes, vamos apresentá-lo. João Cortez, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. É um prazer estar aqui, Lorena. Fale um pouquinho pra gente a respeito da sua formação acadêmica, da sua vivência como profissional, o que você faz hoje. Bom, eu começo a minha graduação na Federal de São Paulo, na Unifesp, e, me formei lá, e toda a minha caminhada para minha formação, eu sempre tendi para o treinamento personalizado, e em paralelo a isso, minhas iniciações científicas, meu TCC, sempre foi na área do esporte eletrônico, para o cognitivo e por que o esporte seria esporte, como que isso se colocaria socialmente, como que isso influencia no indivíduo. Então acho que minha formação é por aí e hoje eu sou personal, hoje eu trabalho como personal num estúdio de personal e lá em Santos, na Baixada Santista. Eu já gostei quando você falou cognitivos porque já contextualizou o nosso tema aqui. Então esse tipo de esporte que você estuda contempla aspectos cognitivos? Contempla. O e-sport, e aí chama-se e-sport por ser um esporte eletrônico, e ele até tem um termo que eu coloco um pouco nas minhas pesquisas, que é fisicalidade. Então a fisicalidade é pequena no e-sport, e o que sobressai nesse esporte são fatores cognitivos que fazem o sucesso e o desempenho dos cyberatletas dentro de jogo. Então sim, há um aspecto cognitivo forte e não só tem esse aspecto, como quem o pratica melhora esses aspectos. Tem muito uso do córtex pré-frontal, né? Geralmente esse tipo de jogo, eu não sei quais contemplam, devem ser vários, mas utilizam muito o córtex pré-frontal para a tomada de decisão rápida. E quanto mais você treina algumas áreas do cérebro, mais habilidoso você vai se tornando com aquelas funções. Perfeito, acho que esse pensamento seu segue uma linha bem lógica e muito conveniente você falar isso sobre o córtex pré-frontal, porque esse é um limite dos estudos, quando se começa a pesquisar fatores cognitivos de uma forma mais específica, porque é caro o exame de imagem, né? Sim. Como fazer um exame de imagem, ainda mais uns estudos eles começam a surgir em 2018, então é uma área do estudo... São muito recentes. São recentes, e aí no Brasil, principalmente, gerar verba para esses estudos acaba sendo quase inviável, até para o Comitê de Ética liberar e tal, e toda a verba para estudo científico parte praticamente da iniciativa pública, então é muito difícil. Já alguns estudos orientais fazem isso, só que é outra população, a gente não sabe como se reverbera aqui no Brasil. Então, o cognitivo, tomar decisão, tempo de reação, memória de trabalho, troca de tarefa, são um dos parâmetros cognitivos mais utilizados e também os mais aprimorados por quem o pratica. Nossa, super interessante, adorei esse tema. Dica já para o nosso outro podcast, com certeza, né? Com certeza. João, já vou ser bem direta introduzindo o nosso tema. A pergunta que não quer calar, a dúvida de todo mundo tenta entender por que isso acontece. Na sua visão como educador físico, por que é tão difícil introduzir o hábito do exercício físico? Porque é doloroso sair de um repouso e se aventurar num gesto, numa prática, num exercício, é doloroso. Então, acho que aí se divide em 2 pontos o quão difícil é. Primeiro, o que é atividade física e o que é exercício físico. São 2 coisas e os 2 são difíceis. E quanto esse desequilíbrio dificulta um o outro. Como você definiria os 2? O que é atividade e o que é exercício? Vou tentar trazer até uma visão mais científica aqui sobre isso, né? Mas eu vou citar só, não sei qual que é a citação direta sobre isso. Mas atividade física, sobre isso, voltando, né, na nossa introdução lá falando de esporte, é uma sociedade sedentária. Sim. A atividade física é tudo aquilo que promove gasto energético. Então, limpar a casa, qualquer movimento, qualquer gesto é uma atividade física. Aí você percebe rápido, você já pensa que poucos gestos ao dia, né? Tudo é carro, ar-condicionado e elevador.
Ponto. Isso é um ponto que você vai te dificultar a iniciar um exercício físico. Ponto 2, né? Porque exercício físico é aquilo que, primeiro, contempla a atividade física, há o gasto energético, há o movimento, mas é programado e você espera algum benefício sobre isso. Então, se limpa a casa, você não espera estar mais condicionado para limpar a casa amanhã. Mas se você corre hoje, você espera estar mais condicionado para correr amanhã. Então, esse é o exercício físico. E um está muito ligado ao outro, porque está ligado ao sedentarismo. Então, a dificuldade de você fazer uma atividade física, ou melhor, iniciar um exercício físico, está ligado a toda a sua rotina. Você pode fazer 1 hora de academia por dia e continuar sedentário. O quanto somos ativos é muito relativo, dependendo da nossa rotina Muito também. relativo. Saiu um estudo que fala que 45% da população brasileira é sedentária. Eu acho que é aí que entra a importância disso que você falou, sabermos diferenciar em que ponto começa o sedentarismo. Porque às vezes a pessoa pratica atividades físicas, mas ela continua sendo sedentária. Isso do 45, eu acho que é até um dado, não sei, viu, subestimado. Eu chutaria mais, chutaria. A OMS... É que algumas pessoas mentiram na pesquisa. Nossa, todo dia eu lavo o carro, todo dia eu levo minhas crianças de a pé pra escola. E não é, né? O que a OMS vai dizer um pouco sobre o que não é ser sedentário? Um dos parâmetros, né? É você dar 10 mil passos por dia. E isso começa a te tirar da zona de sedentarismo. Nossa, 10 mil passos é bastante, não é? Apesar de eu dar todo dia 10 mil passos, mas não é tarefa fácil. Por exemplo, na pandemia, dar 10 mil passos dentro de um lockdown é praticamente impossível. Então, esses 45%, se você fosse né, gerar uma pesquisa na pandemia, no lockdown, nossa, acho que 1.000 era muito, dar 1.000 passos. Então isso está muito ligado ao sedentarismo e começar uma atividade física, um exercício físico, está ligado com o sedentário você é. A sua resposta foi baseada na sua experiência, no que você estudou dentro da educação física, mas neurobiologicamente você respondeu exatamente o que a neurociência afirma. Que nós temos dificuldade de fazer exercício porque ele é custoso. Você disse doloroso, seria o mesmo, né? Ele é custoso em termos de gasto energético. Você, inclusive, utilizou esse termo. Por quê? Todas as vezes que você decide tomar uma ação, neurobiologicamente falando, você tem gasto de energia. E o seu cérebro vai fazer um cálculo. O córtex pré-frontal, geralmente associado ali às ações do sistema límbico, ele vai pensar se vale a pena o gasto energético. Porque energia é vital para a nossa sobrevivência, é um recurso limitado. Então, se eu gastar muito à toa, eu não vou ter energia para as coisas que são importantes. Então, como o cérebro ele age pensando na sua sobrevivência, ele vai falar, tem certeza que você quer fazer isso? Eu acho que não é uma boa ideia. Olha a quantidade de energia que você vai gastar aqui. É nisso que ele se depara com o exercício, com a dificuldade. E aí, imediatamente, o córtex pré-frontal ele fala, nossa, para que tanto gasto energético? Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar a recompensa. A gente não tem noção do quanto trabalhar o conceito de recompensa é importante para o nosso cérebro. Como vocês fazem isso do trabalhar a recompensa e introduzir o hábito nas academias, nos estúdios personalizados? Interessante você falar isso, porque daí vai entrar um contexto mais social sobre a prática do exercício físico. Acho que popularizou, sobretudo aqui no Brasil, que a academia, levantar peso é uma forma de estar bem, é uma forma de emagrecimento. Não é. Não é. O sistema de recompensa entra quando você escolhe a prática certa. Se encontrar numa prática já é o primeiro passo para a recompensa. Porque você vai gostar daquilo, Você vai te gostar fazer daquilo. bem. Agora, você ir pra academia, colocar um fone, levantar peso e pagar pra isso, você paga pra... Numa evolução humana, um ser humano pagar pra levantar peso é muito custoso. E é chato, né? Fazer academia como é preconizado, assim, pô, vou levantar aqui 4 de 12, depois eu vou fazer isso. Cara, isso aqui é horrível, né? Você não vê resultado nenhum depois. É uma tortura. É uma tortura. Aí você faz uma bengala emocional, não sei como você pode falar isso, que é o fone. Tu bota a música. Ou chama um amigo. Mas aquilo não dura por mais de 5 meses. Quando a galera vai embora. A adesão acaba em 5 meses. Olha só, não tinha esse dado. 5 meses, todo mundo vai se largar. Por isso que se você vai numa academia, te fecha plano anual. Pra te lucrar em cima depois do resto. Então, como ter a recompensa já de primeira achar a prática.
E você tem que explorar, não pode ter medo. Tu tem que ir para um zumba, você tem que ir para uma academia, vai. Eu gosto de estar lá levantando peso. Você tem que fazer um funcional ou fazer tudo isso junto. Tem alguns estudos que oferecem isso tudo junto. É tudo num treino só. É funcional, é crossfit, tudo junto, cara. Estudos personalizados são nessa visão. Dança, um que cresce muito no Brasil, acho que o Brasil, se eu não me engano, é um dos países que mais fazem isso, que é o pedetrianismo, se eu não me engano. Nossa, eu nunca ouvi falar. Corrida de rua. Ah, sei. Tem um nome bonito pra isso. Corrida de rua. Colocar um tênis e correr, bicicleta também. Então, práticas ao ar livre são bem recompensadoras. Porque elas são muito estimulantes. Nós recebemos estímulos sensoriais do ambiente o tempo todo. Então, você está caminhando ali, passa um passarinho, você fala, ah, que bonitinho, já é um estímulo sensorial positivo. Olhar a grama, ver a movimentação à sua volta, tudo isso reforça o comportamento. Sim, e aí como é que a gente faz? Então, se encontrado lá, e me encontrei na academia, me encontrei nisso aqui, eu quero fazer isso. Como que eu trabalho a recompensa com aquele indivíduo, com aquele cliente, com aquele aluno? Intensidade. Ele tem que trabalhar no limite dele. A gente pode falar um pouco sobre percepção de esforço, a gente pode falar um pouco sobre ser tão intenso que o cérebro dele desligue para tudo que ele está pensando antes de entrar lá e ele pensa em sobreviver ao treino. Então, intensidade, percepção de esforço está ligado à adesão. Mesmo que, é um coisa interessante sobre isso, a pessoa vai lá, ela morre. Eu nunca mais volto aqui, eu vou embora, eu não aguento mais. Se eu passar mais um polichinelo, eu vou embora. Ela sai xingando as 5 gerações Sim, da sua família. Você vai fazer e pronto, acabou. Não vou. Você vai e ela faz. Cara, ela volta no outro dia, que treino delicioso. Daí vem, né? Depois, ao sistema de recompensa fisiológico, né? Betas endorfinas e tal. É por aí que a gente consegue a adesão do aluno, né? No treino. Que interessante, eu acho que isso trabalha muito o nosso senso de capacidade. Isso. Eu consegui, eu me superei todos os dias. Isso. E é recompensar o processo também, porque isso é bacana. Quando você recompensa só o objetivo final, você geralmente não consegue que a pessoa se mantenha em um hábito novo. Ah, eu só vou ficar feliz quando eu perder 5 quilos. Você dificilmente vai se sustentar no seu hábito ou atingir o seu objetivo, porque você não recompensa o processo. E, na verdade, os nossos hábitos hoje, eles são prejudiciais para que a gente use esse limiar de percepção de esforço, porque hoje em dia a gente não usa esforço mais para nada. Como você falou, a nossa vida é muito sedentária. E vamos dar um exemplo, o celular tem muita recompensa só movimentando o dedo. Então você recebe uma mensagem de alguém que você gosta de conversar, recompensa. Você vê um meme e você dá risada, recompensa. Qual o seu esforço? Mínimo. Então o seu cérebro imediatamente ele vai dizer assim, por que você vai para academia se você consegue recompensa com o celular? E isso nós fazemos através da comida, porque eu me sinto melhor imediatamente comendo uma pizza do que indo para academia. A academia eu vou ter que demandar um esforço para depois vir a recompensa, vir a sensação de bem-estar. Então, tudo que é uma recompensa mais clara, o cérebro vai escolher. É a negociação. Então, eu sempre falo que quando a gente começa a negociar, a gente já perdeu. Então, se eu comecei a falar, mas e se eu for depois de tal coisa? Começou a negociar, você já perdeu. Isso está ligado a um pouco, talvez, aqui, pensando na disciplina, né? Porque daí você não negocia com você. Isso tem que acontecer, isso vai acontecer. Mas é tão difícil, né? Num dia cansado de trabalho, muitas coisas acontecendo. Eu vou pra academia 1 horinha. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Aí a mãe também não vai, porque já não fui na segunda. Na terça, agora não dá. Eu vou só na quarta. Na quarta eu não fui. Agora eu não vou mais, né? Só semana que vem. Então eu tenho um pouco disso, né? Eu não sei se você pode explicar, não sei como é que funciona isso. Interessante até eu procurar saber, né? Por que a pessoa não acaba indo, desistindo? Vai, cara, faz a disciplina. Mas é muito por causa da influência ambiental, João. Nós somos sensíveis aos comportamentos de quem está no ambiente e aos nossos próprios comportamentos. Então, quando você treina, você se sente mais motivado para treinar de novo. Mas se você está em um ambiente, por exemplo, onde você tem 5 amigos que têm um estilo de vida desregrado, comem errado, têm sobrepeso, não treinam, é muito provável que o seu comportamento seja arrastado no sentido do comportamento dos seus amigos.
Se você tiver um amigo saudável, com pilares de vida bem estruturados, é muito mais difícil que você fale, nossa, eu vou fazer o que ele faz. Porque você vai achar difícil, vai achar custoso. Você tem 5 amigos que agem na contramão disso. Então, os estudos mostram que as influências negativas, elas são mais fortes do que as positivas. Então, o ambiente vai acionar nosso comportamento nesse sentido. Quando eu falo para um amigo do trabalho, eu não fui para academia hoje, o outro já vai falar, eu também não vou, vamos sair para beber? Pronto, já acionou um outro comportamento. Uma coisa bem pessoal, eu ajo nesse sentido ao contrário. Quando eu vejo, falo, eu não vou ficar assim, bicho. Eu vou pra academia, eu não posso me render. Qualquer pessoa, não precisa ser gorda ou obesa, nada, mas se ela fala assim, eu não vou, eu vou. Eu vou. Isso que você faz é mudar o componente cognitivo. Hoje nós sabemos que o componente cognitivo afeta componentes fisiológicos e o inverso também é verdadeiro. Quando você fala, eu vou para academia e isso vai ser bom, vou conseguir, eu vou lá. Você está a partir do componente cognitivo, que são os seus pensamentos, trabalhando a sua fisiologia. Da mesma forma, quando você está com zero vontade de ir para academia, mas mesmo assim você chega lá, faz 5 minutos de exercício, depois disso você já começou a liberar uma série de hormônios e neurotransmissores que vão fazer você engajar naquela tarefa. E a partir do fisiológico, você alterou o cognitivo. Mudar o cognitivo até certo ponto que o exercício transforma em dependência. Então eu vou trazer um termo aqui que eu não sei se nem se encaixa, mas acho que vale. Torna-se psicotrópico, atrai, então ele me molda a forma de agir. E se eu não for lá, eu me sinto diferente. O termo psicotrópico se encaixa muito mais do que você imagina. Porque quando você forma um hábito com muita força, como é o seu caso, porque o seu hábito do exercício é formado com muita força, porque já existe há um bom tempo na sua vida, ele se torna um vício. O que é um vício? Um super hábito. Isso está relacionado com algumas áreas do cérebro de atenção, movimentos, memórias, emoções, mas de maneira geral, quando você tem um hábito muito forte, que já se torna um vício, e você deixa de executá-lo, ele passa a ser, quando ele é ausente, como uma crise de abstinência. E aí eu busco isso como esse componente de vício que torna minha virtude. Então torna um equilíbrio. Eu falo, hoje eu não vou, que eu preciso descansar. Porque além de tudo eu treinar, eu trabalho carregando peso, né? O personal, ele é basicamente uma máquina de carregar peso. É verdade. E de ensinar, imagine quantos, 18 alunos no dia, 19 alunos no dia, e eu tenho que demonstrar, às vezes, todos os exercícios, eu tenho que carregar todos os pesos. Então, meu corpo tem um limite, né? E aí eu falo, não, hoje eu não vou treinar. E aí, de novo, eu penso, se eu não for, eu vou ficar mal, vou, mas eu não posso esse vício, tem que ser minha virtude, eu não posso que ele me corroa até eu... Interessante, tá falando aqui, né? A gente falou como engajar, agora estamos conversando como desengajar, né? Você não sobrepor sobre isso. Isso é interessante porque você tocou em um aspecto que eu queria mencionar, que é como mudar o cognitivo. Você faz isso, faz essa alteração do componente cognitivo. Você até fez essa pergunta para mim, como alterar? Se altera a partir da nossa interpretação da realidade. É cientificamente comprovado que quando você cria realidades de possíveis futuros no córtex pré-frontal, porque ele também é responsável por esse planejamento de futuro em algumas situações, nós conseguimos liberar sozinhos impulsos de dopamina. E é isso que acontece, quando você fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, em relação à academia nesse caso, o seu cérebro fala, vai, age. Modificar o cognitivo é o mesmo que eu posso falar que é uma neuroplasticidade? Sim, toda vez que você está estimulando o seu cérebro em relação a algo, é neuroplasticidade, porque você está fazendo com que ele se molde ao estímulo. Mais uma vez vou dizer, somos sensíveis aos nossos comportamentos. Então, toda vez que você faz algo, você está estimulando que seus neurônios façam novas conexões ou fortaleçam conexões que já existiam, estejam conversando de uma outra forma, então você está trabalhando a neuroplasticidade. Uma coisa que eu penso sobre isso, e aí sobre também sobre esse sistema, né, de recompensa, dopamina, mesocorticolímbico, nossa, quanto termo, né? E aí eu penso assim, hoje, celular,
cigarro, maconha e pornografia, esse excesso de dopamina, muitos receptores, saturação, não fica difícil para a pessoa ir para academia porque o estímulo é mínimo daí, né? Sim, é muito difícil, porque é muito improvável que você vá desempenhar esforço em algo se existem outras formas de alimentar o sistema dopaminérgico. Inclusive, foi muito interessante você falar de pornografia, porque pornografia é um comportamento e as pessoas acham que a gente só se vicia em substância, mas não. Comportamentos também geram vício. Inclusive, se eu começar a consumir pornografia hoje, 2 vezes por semana, daqui a pouco isso não é mais suficiente para mim. Eu vou buscar ela 3, 4, 5 vezes por semana, eu vou querer consumir todos os dias. Nós vamos nos tornando resistentes à dopamina. Seu corpo começa a se dessensibilizar àquilo que gera prazer e motivação. Daqui a pouco você não tem mais motivação para buscar nenhuma outra atividade que não seja ela. Por isso que é importante que o exercício físico entre nesse contexto para reorganizar esses receptores de dopamina. Porque se nós estivermos com a nossa vida voltada para um comportamento que é excessivamente dopaminérgico em vários sentidos, eu vou prejudicar os meus receptores de dopamina e vou perder prazer pela vida, minha motivação para fazer muitas coisas. Por isso um pouco que eu contemplo as fases de tristeza, porque aí eu me desintoxico, cara, eu me desligo do celular, me desligo do celular, redes sociais e esses estímulos externos, eu começo a dar um pouco, olhar uma autocrítica, um olhar pra dentro e eu falo, eu tenho que sofrer um pouco também, né, cara, acho que não digo sofrimento da vivência, mas essa sofrência de me ver por dentro. Viver o sentimento. Viver essa contemplação, de contemplar. Então, acho que desligar um pouco pode ser uma boa aí pra você começar um exercício, cara. Sim, isso é super importante, porque estamos criando, tem um livro que fala sobre isso que chama Nação Dopamina, é fantástico. Estamos criando uma sociedade que não sabe sofrer, não sabe lidar com a frustração. Estamos dopaminergicamente mimados. E esse é um termo pesado. Mas assim... Eu tenho medo. Eu tento não... Não é sempre, né? Porque é bom, né? É recompensador tá sempre com a dopamina lá em cima. Mas eu tento também desligar um pouco, me faz bem como pessoa. Inclusive, nós sabemos que pessoas obesas ou com sobrepeso têm perda de sensibilidade à dopamina. E é por isso que é tão difícil para o obeso engajar no exercício físico. É real. Empiricamente, o obeso, num estúdio, numa academia, ele... Muitas das vezes as pessoas que não têm sobrepeso vão treinar, às vezes ou ter um sobrepeso leve ou quer emagrecer e tal. O obeso, estamos dizendo que o OMS, grau 1, grau 2, mórbido e tal, ele vai por questões médicas. Ele tá lá simplesmente porque o médico mandou. Ele foi obrigado. Ele foi obrigado. Então ele se vê numa condição meio que o treino já parte do não prazeroso. Não é que ele vai pensar, nossa, eu vou me divertir, vou treinar. Não, eu vou lá porque o médico mandou. E se eu não for, eu vou morrer. Uhum. E aí a percepção do esforço dele estou aqui, irmão, não me enche o saco, eu vou fazer um pouquinho da esteira, vou levantar 3 pesos, do mínimo que tiver e eu vou embora. Porque ele não vê a recompensa de uma forma clara. Não, de forma alguma. Eu também acho que ele não parte de um esforço suficiente para gerar um sistema de recompensa. Ele faz aquilo como forma assim, que a gente brinca, né? Tomara que nem brinque comigo, fisioterapêutica. Ele faz aquilo quase que inerte, nada, tá lá porque ele tem que depois ir pro médico e falar, eu fiz academia. Uhum. Então eu não sei, pensando aqui, se ele faz, com certeza ele não faz o suficiente para gerar uma dopamina. Não tem isso. Então o obeso, ele já, por isso que você está dizendo agora, ele já parte de um sistema de recompensa zero, para ele não é bom estar lá. Então é cada vez mais difícil e biologicamente a gente tem a resposta disso. Isso. E como modificar também isso, a neuroplasticidade da cognição, para ele entender aquilo, se engajar e treinar de verdade, difícil, hein? É a partir de biofeedback. É exatamente o que nós falamos sobre mudar o cognitivo através do fisiológico. Chamamos isso de regra dos 5 minutos. Se você tá com preguiça de começar qualquer coisa, só começa. Depois de 5 minutos, você não desiste mais.
porque já houve todo o desempenho de uma química cerebral que foi ligada no seu cérebro e ela não vai desligar mais depois desse período. Sendo assim, é muito difícil que você perca a vontade de executar uma tarefa depois de ter iniciado ela por 5 minutos. Meu pai tem 2 frases muito boas que me salvam sempre. O 1 é melhor que o 0. E antes tarde do que mais tarde. Então, cara, começa, meu. Ah, mas começa agora, antes tarde do que mais tarde. E eu vou fazer só um pouquinho. 1 é melhor que 0. E é muito essa questão de motivação. E aí isso é bem interessante porque a neurociência ela tem uma visão totalmente diferente sobre motivação. Na verdade, eu aprendi o que era motivação dentro da neurociência. Porque eu escutei muito já, não sei se você é uma dessas pessoas que fala isso, mas tem muita gente que fala que motivação não importa e só disciplina importa. Não, eu acho que motivação é um mercado. Como assim? Porque tudo é motivação, né, meu? Então acho que nós estarmos numa... Olha, agora é uma visão reflexiva sobre motivação. Reflexiva sobre motivação. E aí, pensando no nosso papo aqui, como estamos muito dopaminados e quando não há dopamina, não há motivação. Eu vou fazer por quê? Eu já me motivei aqui, de certa forma. Gastei minha motivação aqui, né? Não preciso de motivar mais nada. E aí você pode ver, personal, como te motivar, empreendedorismo, motivação. O que é motivação? Entendi, virou uma coisa muito banalizada. Mercadológica. Eu vou explorar que todo mundo, na hora que você acorda, você vai fazer uma coisa, cara, eu preciso de motivação. E se alguém me vende isso de alguma forma, eu vou comprar essa motivação. Mas na verdade, assim, nós olhamos para motivação como o que a própria palavra fala, o motivo pelo qual você toma uma ação. Fisiologicamente, você não faz nada sem visualizar uma recompensa. Inclusive, não brigar com alguém. Se eu falo, eu discordo de você aqui com a linha de pensamento. Se eu decidir que eu vou brigar com você, se eu estiver irritada, eu falei, não, vou brigar com o João. Isso envolve gasto energético. Então, seu cérebro fala, tem certeza que você vai brigar? Para pensar em não brigar, qual é a minha recompensa? Eu não vou me estressar. Então, até o não fazer é uma recompensa. Você mede a recompensa em tudo. E o que eu vou fazer depende da proximidade dessa recompensa e do tamanho dela. No caso do exercício físico, o benefício está longe. Ele está longe porque a maioria das pessoas entra numa academia para ficar bonito. Então, eu entro para perder peso, eu entro para ganhar massa magra. E esse objetivo vai acontecer quando? Depende muito, demora muito. É por isso que eu volto naquele papo do início, que ir pra academia, fazer Smart Fit, não, cara, foge que disso. Polêmico. Foge disso, meu. Eu treino na Smart, hein? Mas foge disso, cara. Smart Fit não é um lugar pra você que quer iniciar um processo de emagrecimento. Não é. Exercício aeróbico tá muito mais ligado ao emagrecimento do que o anaeróbico, né? O resistido, hipertrofia e tal. Você não precisa, cara, você tem que achar o que você gosta, ser dinâmico, porque a academia, hipertrofia e aí esse culto do corpo é muito demorado. E não é só academia, você tem que comer direito, dormir, não se estressar demais e por muito tempo. Você tem que viver em função disso. Isso. Já, por exemplo, o judô, que é outra parte que eu também realizo, que eu pratico, né? Faixa preta, inclusive. Você aprende um golpe. Tu aprende hoje um golpe, mas você tá fazendo de legal. É uma puta motivação você fazer um golpe hoje. Tem uma luta hoje, vai ter um treino. Tu derruba um cara, tu cai, derruba, mas você tá feliz. A recompensa é muito imediata, isso é bom. Já a academia, você não vai pegar 10 quilos hoje e 20 amanhã. Vai demorar no mínimo uns 3 meses pra pegar 20 quilos. Aumentar, dobrar a tua carga. E aí é desestimulante demais. Fala, pô, você sempre carrego 10. Mas tu tá indo 2 vezes por semana, cara. Tu não tá fazendo certo. E tá tendo acompanhamento. Mas o motivo pelo qual a sua ação é tomada é o que importa, é o que você falou. Se nós pensarmos só em ficar bonitos, eu quero ficar bonito, eu quero ficar magro, eu quero ficar forte, será que você vai vislumbrar uma recompensa? Provavelmente não. Então é bem difícil você se manter engajado. Especialmente, falando de corpos também, outra reflexão filosófica, né? Os corpos virtuais, né? Instagram, TikTok... Que não existem, Não né? existem. E até uma época atrás, antes do TikTok, com certeza, mas o Instagram já existia, mas acho que não tinha notado essa questão ainda, que é sobre os outdoors, que não poderiam mais usarem Photoshops demais, assim, porque ou revistas, que as mulheres eram totalmente modificadas.
Tem uma lei que não pode fazer isso, se eu não me engano. Mas o Instagram não tem, né, cara? Pô, aquela pessoa não existe. Ou ela só vive pra isso. Ela ganha uma nota e você, com salário mínimo ou 2 ou 3, não vai dar certo, cara. Tu não vive disso. Por isso é necessário inserir na sua realidade. Como criar um hábito? Facilitando. Se eu tornar aquilo difícil, eu nunca vou conseguir consolidar o hábito. Nunca. E 20 minutos, 10 é melhor que 0. Atividade física também é bom. Largar um pouco o carro e usar a mobilidade, talvez uma bicicleta de vez em quando, uma caminhada, vale bastante a pena. Vou exemplificar tudo que nós estamos conversando aqui falando de um estudo. Houve uma pesquisa que evidenciou quando acontecia a liberação de dopamina no cérebro de macacos. Ela avaliava essa liberação frente a um estímulo. Então, os pesquisadores, eles davam para o macaquinho um suquinho de laranja, que era a recompensa, porque o macaco gosta desse suco. E colocaram o macaco em um processo onde ele precisava executar um esforço para obter a recompensa. Então, era o seguinte cenário. Ele apertava o botão 10 vezes, acendia uma luz e ele recebia a recompensa, que era o suco de laranja. Quando esse macaco ficava feliz? Quando ele recebia a recompensa? Não. Ele ficava feliz quando a luz se acendia, quando ele tinha a clareza da recompensa. Então, muitas vezes, ter clareza do que você vai conquistar é mais importante do que atingir o seu objetivo. Neurobiologicamente, é isso que te motiva, é isso que te mantém dopaminado no que você está fazendo. Eu até uso esse contexto todo do estudo para dizer: você precisa saber qual é o seu botão, qual é a sua luz e qual é o seu suco de laranja. Ou seja, qual é o seu esforço que será necessário, como recompensar o processo e qual o seu objetivo final. Isso tem e voltando na academia, quando você faz academia, acho que a luz, o suquinho de laranja é quando você passa no espelho. Meu, que luz gostosa de enxergar. Quando você, deu certo, mas isso demora, mas vale a pena. Então, começar a academia pro corpo leva tempo, mas é bem recompensador. E o que você indicaria hoje, João? Quero criar o hábito do exercício. Existe algo que funciona para quase todo mundo ou é muito individual e o que se deve e o que não se deve fazer? De novo, eu acho que o que você deve fazer para começar um exercício físico, uma atividade física, é escolher certo. É saber, tá aberto à experiência, explora. Foge um pouco do que todo mundo faz. Crossfit, ou academia, ou dança. Tem tai chi, tem a corrida de rua. Investe nisso, pular corda dentro de casa. Tem que se amarra em pular corda, ou treinar em casa. Então, acho que é começar. E aí, devagarzinho, você vai explorando outras coisas, porque você pode fazer 1, 2 práticas ao mesmo tempo, na mesma época. E é subjetivo, cara. Cada um vai achar o seu. E leva tempo. Tudo leva tempo. E tem que fazer repetidamente. Repetidamente. Você pode não amar na primeira. Sei lá, igual comida japonesa. Tu vai na primeira, aqui não vê. Nossa, isso aqui não tá legal. Depois, tu tá pagando rodízio toda semana, ficando pobre porque você ama aquilo. É igual o treino. Depois que você se engaja naquilo. Uma outra coisa, eu acho que o que te faz mesmo é praticar. Achou a prática? Achei, é isso que eu quero fazer. Engaja, Se tem grana, investe, compra uma bike legal, acha um grupo no WhatsApp, acha um grupo no Telegram, vai com eles. Quanto mais você se engajar e fizer parte do meio, mais você vai se sentir que você é aquilo. Você moldou seu ambiente inteiro. Se você é aquilo, é muito mais fácil, socialmente falando também. Você se torna aquilo que você faz repetidamente. Isso, exatamente. E essa teoria de na força do ódio, que bastante gente fala, isso realmente dá certo? Estimular a partir do ódio ou esse estímulo da dor acaba que funciona. Porque gerar isso, a pessoa... Eu não sei, cara, talvez pelo amor não fosse. Eu falo bastante isso. Meus alunos que se verem isso, ouvirem isso, vão se identificar bastante. Que eu falo, tem que fazer na força do ódio mesmo. Porque você não quer estar aqui, mas eu vou fazer você estar aqui. E você vai fazer quantas repetições eu falar e não nada menos. Então eu sou bem incisivo quando as coisas acontecem, porque eles não querem fazer. Quando eu falo para eles fazerem 30 burpees, eles não querem fazer nem 10. Você vai fazer. Na força do ódio. Porque no amor já percebeu que não vai. Mas eu também tenho medo de gerar isso, de
colocar que o sofrimento talvez benéfico. Eu acho que isso é perigoso, porque assim, funciona do ponto de vista de biofeedback que nós estamos aqui. Então, eu forcei ele a fazer, eu na força do ódio, e esse forçar ele a fazer fez com que ele recebesse do fisiológico ao cognitivo. Porém, eu acho que é perigoso você associar o exercício a uma coisa ruim. Tipo, vou na força do ódio. Será que todas as vezes tem que ser na força do ódio? Ou eu tenho que começar a trabalhar o meu relacionamento com aquilo que eu preciso fazer? Acho que é isso que eu queria falar. É sobre isso, essa relação com o ódio e esse, não sei, subconscientemente, mesmo que eu traga essa força do ódio de forma cômica, da maior parte das vezes, esse alívio cômico pro treino, não sei se no subconsciente dela ela vai começar a tratar o treino como ódio. Eu tenho medo que ela pense antes de ir conscientemente, caramba, é ódio. Outra frase muito que eu uso, aqui é guerra. Cara, tu vai fazer que aqui é guerra, é agora que você vai levar o seu máximo, eu vou te levar o seu máximo. Na hora é bom, ela quase morre. Ela volta posteriormente e gosta, mas eu fico com medo de minar esse subconsciente dela e ela traz essa relação de ódio de verdade. É que eu acho que depende muito da pessoa, mas essa questão do aqui é guerra faz a pessoa entender que ela tem que se superar, ela tem que dar o melhor de si. Então é muito dúbio, mas é interessante como a gente usa isso de forma estratégica. Sim, sim. Outra coisa também que às vezes eu tiro aí os alunos estão ouvindo, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu tiro um pouco o pé no treino porque eu acho que se esforçar, pessoas que vão todos os dias, todo dia muito, muito esforço, não faz bem nem na minha percepção, nem pro psicológico, nem pro corpo. Acho que tem a periodização, a gente estuda isso. Só que a pessoa acostumou de todo dia estar lá e eu falo, cara, vamos tirar um pouco o pé desse acelerador, vamos mais devagar, vamos fazer uma periodização mais tranquila. Gera fadiga muscular e cerebral. E cerebral, mas ela quer, daí ela viciou naquilo, ela quer fazer até o final, ela quer que eu grite com ela. Eu falo, não, cara, tu vai se machucar fazendo isso, todo dia, isso não. E a pessoa para de vir porque machucou, eu falo, eu disse, né? Eu avisei que isso aconteceu. Ela já criou um super hábito. Criou. Você já fez com que seu aluno criasse um super hábito. Sim. Com toda essa estimulação. Independente da forma, o importante é acrescentar, fazer repetidamente, ter constância e ter consciência do motivo. É super importante trabalhar essa questão do motivo pelo qual você faz exercício. Saiba o seu porquê. Você faz exercício com objetivo estético? Tudo bem, mas você precisa aprender a recompensar o processo, porque senão você vai desistir. O seu objetivo é melhorar a cognição, atenção, foco, memória? Você precisa falar isso para o seu treinador, porque ele vai definir um treino personalizado com aquele objetivo. Então, saiba o motivo pelo qual você treina. Saiba o porquê de você fazer exercícios. Caso contrário, você não se mantém. Para se iniciar, pode ser mas depois passa para outros. Eu comecei a academia há mais de 10 anos atrás, na adolescência, para pegar mulher. Era gordinho, não tinha muitas vantagens. Eu falo, se eu não melhorar esse corpo aqui, eu não vou morrer aqui, vou morrer na praia. Não, então vou começar. Olha o estímulo, mas isso acontece muito com um adolescente. Muito, acho que essa pressão social, cara, tu tem 15 anos, tu tem que ficar com alguém? Se não tá com alguém, tu não é homem, Eu falei, não, você vai ver, você vai ver. E aí eu comecei. Hoje, pouco me importa. Eu vou porque eu gosto, até não gosto de trocar ideia com ninguém. Eu treino num lugar que eu não trabalho, pra não conversar com ninguém. Eu gosto de andar sozinho, que ninguém me enche o saco. Mas então, começou então, o starter é começar, né? Tem um objetivo, depois pode ir para outro. Depois ele vai se tornando maior, porque o exercício é o que nós chamamos de hábito angular. Uma vez que ele é inserido, ele abre o horizonte para outros hábitos. Você começa a se sentir melhor e tudo vai fluindo graças a esse hábito inicial. Só para mencionar a questão de disciplina, é importante que ela exista para sabermos que precisamos fazer apesar da nossa vontade. Mas sem motivação não existe disciplina. Se eu disser para você, João, você vai se alfinetar durante 10 minutos todos os dias. A primeira coisa que você vai me perguntar é, mas por quê? Você pode até ter a prática, ter o hábito de algo que é ruim, desconfortável para você, se você souber o motivo pelo qual você precisa tomar aquela ação. Neurobiologicamente falando, não existe disciplina se você não teve um motivo para executar determinada atividade. Perfeito. João, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua visão como educador físico.
Eu acredito que vai ser de extrema importância para ajudar a facilitar o processo de incorporação de novos hábitos de quem está nos assistindo. A nossa conversa foi muito boa, muito obrigada. Obrigado, Lorena. Eu espero ter atendido as expectativas, espero que quem esteja nos ouvindo e vendo goste desse papo, né? Se divirta também. Obrigado e até uma próxima. E a você que está nos assistindo, até o próximo InstaCast.